Neymar continua no Santos, contrato renovado até dezembro. É o assunto desse vídeo. Vejo com bons olhos essa renovação, acho positiva. A duração desse novo contrato, ela frustrou algumas pessoas, né? O grande objetivo do Neymar é o mercado europeu, é a seleção brasileira, é o próprio Santos. Tem bastante coisa para a gente discutir aqui. E eu quero que você dê primeiro o like no vídeo, se inscreva, ative o sininho. Vem com a gente em todos os canais da TNT Esportes para não perder vídeos, lives, nossa cobertura da Copa do Mundo de Clubes e muito mais. Havia uma expectativa de que esse contrato fosse renovado pelo menos até a Copa do Mundo, até o meio de 2026. Mas o novo vínculo ficou mesmo até dezembro. Eu acho positivo. Tá claro para mim, acho positivo olhando do ponto de vista do clube, né? Do Santos. Tá claro para mim que a ideia é a mesma que o Neymar e o pai dele tiveram quando assinaram esse contrato de 5 meses agora, de fevereiro a junho com o Santos. Olha, vai abrir a janela do meio do ano, se o Neymar arrebentar, ele ganha mercado de novo e a gente pode conseguir uma volta para a Europa, quem sabe. Acho que é o mesmo pensamento. Pô, se o Neymar termina o Campeonato Brasileiro voando, tem janela de meio de temporada lá, pode ser que role alguma coisa, vamos deixar essa possibilidade aberta, essa janelinha aberta. Se der bom, a gente pula a janelinha. Tá bom. Mas eu acho que é bom para o Santos também, porque assim como o Neymar quer ter o direito de reavaliar as condições ao final desses 6 meses, o Santos também precisa ter essa possibilidade, porque o Santos também pode ser que o Santos conclua. Se de novo não der certo, como o primeiro contrato não deu, vamos falar a verdade, não deu. Retorno em campo não deu. Retorno de mídia deu. Retorno financeiro deu, sócio rei aumentou, camisa azul chegou, vendeu um monte de produto, bilheteria melhorou, exposição na TV aberta, mudou o patrocinador master, valores novos, majorados, perfeito, ó. Isso não dá para discutir. Esse impacto midiático, Santos explodindo de seguidor em rede social, e isso é um ativo importante hoje para qualquer marca. Sem dúvida, mas no campo não deu. 12 jogos, 3 gols, 3 assistências, eliminado da semifinal do Campeonato Paulista, ele não estava presente, eliminado da Copa do Brasil, beirando zona de rebaixamento do Brasileiro, não deu. No campo não deu. Então, né, ao final desses 6 meses, se não der certo de novo, o Santos também tem que ter a janelinha dele para ele pular. Opa, vou embora. Valeu, Neymar. Tamo junto, obrigado. E vamos seguir em frente, né? Então, é bom para todo mundo, na minha humilde opinião, que esse contrato dure apenas 6 meses. Porque é diferente, o Neymar tem um histórico de lesões e dentro do próprio Santos, nesse contrato de 5 meses, ele ficou metade fora. Ele tem uma lesão de 1 mês e meio, volta, tem mais uma lesão de 1 mês e pouquinho. Ele tem 2 lesões musculares num espaço de 5 meses. Esperado que se tenha lesão muscular depois de voltar de um LCA? Sim, sem dúvida. Esperado. Mas o Santos precisa ter algum tipo de proteção para isso. E o que a gente ouviu é que, eu inclusive ouvi essa informação de dentro do clube, que a ideia do Santos era estabelecer mecanismos de produtividade nesse novo contrato. E aí eu lembro que, quando eu conversei com essa pessoa no clube, eu falei, olha, e se isso não for aceito pelo staff do Neymar? E aí essa pessoa me disse, tentaremos até o final. Se não for aceito, a gente pensa numa nova condição. Eu não sei que condições isso se deu, inclusive saiu hoje a informação de que a NR Esportes teria ficado muito irritada com aquele vazamento do primeiro contrato, que falava lá dos 100 milhões de reais ao longo dos 5 meses, somando os 75% de participação nos contratos de publicidade e o salário fixo, que era algo em torno de 4 milhões e meio de reais. Então eu acho que agora, depois da irritação que esse vazamento causou, o Santos deve se proteger ainda mais, né? Proteger melhor o sigilo dessas informações, que de fato são sensíveis e é importante que o clube preserve esse sigilo, como é importante para nós correr atrás dessa informação. Aí é cada um jogando seu jogo. Mas eu acho que seria muito importante o Santos ter esse mecanismo de produtividade, não é só para atrelar a renovação, é para atrelar ao vencimento mensal do Neymar. Porque é uma proteção para o clube, porque é péssimo, né? Um clube pagar um salário de 4 milhões e meio, dos maiores do futebol, maior do futebol brasileiro, e correr o risco desse cara não estar em campo. Pô, Jorge, mas é da natureza desse negócio correr esse risco. Você contrata um jogador
ele é um produto que depende do físico do corpo e o corpo está sujeito a lesões. E aí esse risco todo mundo corre, tudo bem. Só que quando um jogador tem o histórico que o Neymar tem, é diferente. Você tem um argumento, você tem autoridade para chegar, sentar na mesa com o staff dele e falar, escuta, vamos colocar a produtividade, porque olha só, teu agenciado aí tem um histórico de lesões, lesionou aqui, lesionou ali, no próprio clube, se lesionou 2 vezes em 5 meses, vamos pensar numa alternativa que fique boa para todo mundo. Eu espero que o Santos tenha conseguido isso, porque é importante para ele. E eu acho que serve de motivação para o próprio Neymar. Neymar, graças a Deus, está resolvido na vida, não precisa de dinheiro para mais nada, se parar de trabalhar hoje, mas ainda assim, né, pela maneira como ele e o pai conduzem as negociações, né, pelo tom das declarações, tá claro que eles ainda priorizam, valorizam muito o aspecto financeiro. Tudo bem, profissionalmente não tem nada de errado nisso. Então, para um cara que leva isso tão a fundo, né, no seu estilo de vida, no seu estilo de carreira, você só receber se jogar, mexe com o cara. Opa, só vai pingar aqui se eu jogar. É uma motivação a mais. Além da motivação seleção brasileira. E aí, eu vejo, pô, mas a cabeça do cara tá na Europa? Ele quer arrebentar para jogar na Europa daqui a 6 meses? A cabeça do cara tá na seleção brasileira? E o Santos, onde entra nessa história? Eu acho que o Santos entra como um usufrutuário, veja só. Né? Esse termo tem história no Brasil. Né? Alguém que pode usufruir de um Neymar motivado pela Copa do Mundo. Tá bom. O PSG, na primeira metade da temporada 22-23, usufruiu do Neymar voando. O Neymar voou naquele início de temporada para chegar bem na Copa do Mundo. E chegou bem na Copa do Mundo. Machucou, voltou, fez o golaço contra a Croácia, todo aquele roteiro que a gente sabe. E enquanto a Copa não chegava, amiga, ele estava comendo a bola do PSG, dando vitória, dando 3 pontos, gols, assistências. Show! PSG achou maravilhoso. O problema é que passou a Copa, amigo, o Neymar e o Messi não estavam aí para nada na segunda metade da temporada. Mas, enfim, isso é outro papo. Na temporada 22-23. Então o Santos pode se beneficiar disso. Ah, ele está pensando em voltar para o Barcelona em dezembro, ter uma pequena esperança do Barcelona fazer uma proposta. Para isso ele vai ter que comer a bola de julho a dezembro com a camisa do Santos. Excelente! Para o Santos, maravilhoso. Aumenta a possibilidade de ter um retorno técnico de um jogador que é muito diferente dos demais. O Neymar jogando 20, 30, 35, 40% do que pode. O Neymar já fez a diferença em alguns jogos pelo Santos, ou pelo menos já mostrou que é capaz de fazer a diferença. Vai depender muito dele. Por que o Neymar chegou na Copa de 22 voando? Por que ele fez a primeira metade de temporada 22-23 exuberante que fez do PSG? Porque ele fechou a casinha, trabalhou pra cacete, jogou pra cacete, priorizou aquilo, priorizou a carreira e deu certo. Tudo bem, agora ele tá 3 anos e meio, ele vai chegar na Copa 3 anos e meio mais velho do que era em 22. Nesse momento ele tem 3 anos a mais do que no início da temporada 22-23, com o LCA nas costas, com as lesões, um monte de coisa. Mas ele já mostrou que é possível fazer, ele já fez isso na carreira. Então, esse é o segredo. É a última Copa, amigo. The Last Dance, última chance. Quer jogar uma Copa pelo Brasil, quer aproveitar o hype aí do Ancelotti, pegar um embalo, aproveitar até um hype aí de Copa do Mundo de Clubes, o torcedor brasileiro valorizando mais o nosso produto, a nossa seleção, os nossos jogadores. Irmão, surfa essa onda aí, vai no hype. E o Santos, se o Neymar quiser, a parada é a seguinte, se o Neymar quiser, nem tudo depende dele, né? Você pega algumas das lesões que o Neymar teve na França, muita lesão de porrada. Neymar era quebrado no futebol francês algumas vezes. Mas tirando esse fator que ele não controla, os fatores que são controlados por ele, o foco, o descanso, a redução da agenda fora do futebol, a priorização na recuperação, o cuidado com o corpo, ele botando tudo isso em prática, irmão, ele bagunça, pô. Ele é muito diferente. Mas tem sido muito difícil a gente ver isso em campo. Então, que seja um ciclo diferente. E que também seja diferente a relação do Neymar com o Santos, com o torcedor do Santos nesses próximos 6 meses, do Neymar e do pai dele. As declarações dadas em Bragança e na Vila Belmiro recentemente, lá no Flow, depois do jogo festivo lá, elas foram negociações com alguma possibilidade de eficácia numa negociação, mas elas tiveram como efeito colateral um desgaste, né, um esgarçamento do tecido ali da relação com o torcedor do Santos, que é péssimo para o Neymar na condição de ídolo que ele é. O cara é CEO de uma empresa, né?
Aí ele começa a apertar os caras, fala, pô, olha só, vocês precisam me dar condições melhores, ó, o mercado tá aí, é uma coisa, vai morrer ali. O cara é jogador de futebol e fala abertamente da possibilidade, né, e questiona se o clube tem condições ou não, e deixa claro que a ideia não era necessariamente jogar, era recuperar, que vai reunir com o clube A, com o clube B, eu tô indo para os Estados Unidos conversar. Amigo, isso beleza. Na hora que você tá na mesa de negociação, o cara que tá negociando tá aí, o cara tá endurecendo a conversa. Agora, pro torcedor, isso é péssimo. Então é preciso ter esse cuidado. O Neymar, no vídeo que o Santos soltou hoje aí para anunciar a renovação, fala que vai continuar no lar, vai continuar na casa dele. Então, da nossa casa a gente cuida. Das pessoas que estão no nosso lar, que fazem parte do nosso ninho, a gente cuida, a gente tem carinho, a gente protege, a gente tem cuidado com os sentimentos dessa pessoa, e é assim que o Neymar tem que tratar o torcedor do Santos, não da maneira como tratou. Ah, então, eu pensei em jogar o Mundial do Fluminense, mas acabei não indo, eu vou ficar por aqui treinando, sem citar o Santos, numa pergunta que não tinha nada a ver com o Fluminense, com o Mundial, com o mercado, não tinha nada. Ele vai lá e plau, insere esse assunto para obter benefícios na negociação, para emparedar o clube. Tá bom, profissionalmente, ok. Só que nós estamos falando de um ídolo. Né? Um ídolo, você vê como as coisas são diferentes. O Neymar não começou ontem no futebol. O Neymar foi expulso contra o Botafogo e aquilo decretou a derrota do Santos na Vila Belmiro. O Neymar saiu de campo aplaudido. Se o Guilherme é expulso naquele jogo, o Guilherme tem dificuldade para ir embora da Vila, ele tem que ir de camburão. Se o Tassiano dá uma declaração, então, eu tive uma proposta aí para jogar um campeonato no outro lugar e depois eu voltava aí, mas eu resolvi não ir porque eu quero ficar aqui treinando, eu preciso melhorar um pouquinho. Tipo assim, se eu tivesse melhor, eu ia, tá? Se eu tivesse voando, eu ia. Como que a torcida ia aceitar? Como é o Neymar, a torcida está festejando a renovação. Mesmo aqueles que ficaram irritados com aquela declaração. Hoje você pega a repercussão, pega os comentários da postagem, o torcedor está festejando. Por quê? Porque é um ídolo. Aí a galera vai e passa um pano. Mas uma hora a fábrica de pano fecha. Uma hora você gasta todo o teu estoque de pano, não sobra mais nada. Então, cuidar melhor também do sentimento do torcedor do Santos. E a melhor forma de responder, às vezes o Neymar se irrita, pelo que a gente sabe, com aquilo que é falado sobre ele, acha que é uma injustiça, não concorda muito com os julgamentos, com as opiniões contrárias. Não adianta, isso não adianta ficar respondendo, não adianta ir para a internet, não adianta. Fecha a casinha e joga a bola. Volta agora em julho, o Campeonato Brasileiro, arrebenta. Volta arrebentando. Se o Neymar jogar no nível que jogou contra o Botafogo no primeiro tempo, no dia 1º de junho, amigo, o Neymar pode ajudar muito, e muito o Santos. É isso que ele tem que fazer. E naturalmente, o coração do torcedor do Santos o Neymar já tem. Né? Agora é dar essa reciprocidade na relação. O torcedor do Santos dá o carinho, quer o carinho de volta, quer os gols, quer as assistências e quer o Neymar se importando mais com a instituição e com quem faz essa instituição existir, que é o torcedor. Que ele entenda isso e o pai dele entenda isso. Porque se daqui a 6 meses, na hora de conversar uma renovação de contrato, se não tiver nada da Europa, se o mercado lá fora de novo não tiver aquecido para o Neymar, tá bom, vamos ficar. Voltar essa novela toda, essa ladainha toda, essas declarações sem sensibilidade, principalmente do pai dele, aí vai acabar o pano para passar. Esse é o problema. Então, que o Neymar aprenda a lição e consiga mudar a rota para o bem dele, para o bem daquilo que ainda resta de carreira no futebol para o Neymar. Eu acho, no final de tudo, que foi bom para os dois. Eu acho que o Santos pode se beneficiar de um Neymar em recuperação, de um Neymar talentosíssimo ainda, mas que fisicamente tem que entregar. E acho que o Neymar se beneficia de estar, como ele mesmo disse, no seu lar, no melhor ambiente possível para se recuperar e ainda sonhar com uma titularidade de seleção brasileira e com um mercado europeu. Que os dois usufruam da melhor forma possível dessa nova relação, desse novo contrato. O que você pensa? Você renovaria com o Neymar, se fosse presidente do Santos? Você tomaria que decisão, que caminho? Você acredita que ainda é possível o Neymar dar a volta por cima? Eu acho que é a última chance. O que você pensa? Deixa nos comentários. Like no vídeo, se você ficou até o final. Juízo e tchau.